Meu nome é Michele Pena, sou especialista em genômica da Illumina. Meu papel dentro da Illumina é atender, né, todos vocês num processo de pré-vendas, entendendo a melhor solução para a resposta que vocês precisam, né, na investigação de vocês, no projeto de vocês. Então, desde já me coloco à disposição, né, para o que vocês possam precisar no futuro. E hoje, né, nada mais atual do que falar, então, sobre os surtos de invernos e epidemias. E eu vou mostrar para vocês estratégias avançadas na detecção genômica de doenças infecciosas. Inclusive, nesse contexto, eu posso dizer que fui uma das vítimas de uma infecção, né, de algum patógeno, não consegui identificar qual, e por isso eu estou um pouco fanhosa e um pouco rouca. Mas ainda assim, né, eu acho que todo mundo entende, acho que hoje todo mundo tem uma pessoa próxima que está, né, com algum tipo de gripe, algum tipo de tosse, ou até mesmo com dengue. E na nossa agenda hoje, a gente vai falar um pouco, né, sobre a Illumina. Eu vou dar uma introdução sobre o assunto, né, de detecção de patógenos, doenças infecciosas, falar um pouco do portfólio que nós temos montados para esse tipo de detecção, os métodos, quais são os métodos indicados quando a gente tem um único patógeno, quais são os métodos indicados quando a gente tem vários patógenos e os nossos painéis sindrômicos, e como seguir também para a descoberta, né, de um novo patógeno. Um pouquinho sobre a Illumina. A Illumina é uma empresa que tem como missão desbloquear o poder do genoma, e isso a gente fala em todos os sentidos, né? Não só o genoma humano, mas também em tudo que cerca, né, o ser humano. Então, meio ambiente, doenças infecciosas, porque tudo é importante se manter, né, são, para que a nossa saúde também se mantenha sã. E quem é a Illumina? A Illumina é uma empresa fundada em 1998. A gente tem sede em San Diego. Hoje, a Illumina tem mais de 9 mil, né, colaboradores e conta com uma receita, né, anual de mais de 4 bilhões de dólares, que é reinvestido em inovação e desenvolvimento, né, de novas tecnologias. Nosso CEO é o Jacob Theissen. E onde a Illumina pode ser encontrada, né? Nós temos diversos escritórios e diversos Illumina Solution Center pelo mundo, né? E gostaria de ressaltar que aqui no Brasil a gente tem um Solution Center em São Paulo, na Avenida Paulista. Esse Solution Center ele é voltado para treinamentos, para os clientes conhecerem os nossos equipamentos, todo o nosso portfólio. E se vocês quiserem, vocês estão convidados a uma visita conosco. É só entrar em contato com a gente. E a Illumina tem um portfólio muito grande de equipamentos para sequenciamento genético. Então, nós temos equipamentos, né, de entrada, como o iSeq, e equipamentos como a família NovaSeq. E vários equipamentos de bancada para atender diferentes demandas. Os nossos equipamentos hoje conseguem fazer uma margem de 4 bilhões de reads, 4 milhões de cluster, até 26 bilhões de clusters ou de reads. Então, a gente tem um portfólio completo que consegue atender, né, diferentes demandas de vocês. E cada equipamento vai ser indicado para um tipo de ensaio. Né? Quando a gente fala de sequenciamento direcionado, os painéis, todos os nossos equipamentos são capazes de atender. Pequenos genomas, como bactéria e vírus, a gente tem os equipamentos, né, com uma geração de throughput menor. E para ensaios que exigem uma maior quantidade de dados, maior quantidade de sequenciamento, a gente tem, né, os equipamentos NextSeq 1000-2000 e da família NovaSeq. Agora, rapidinho, uma introdução, né, sobre o assunto do nosso webinar hoje. Hoje existem diversos desafios, né, e numa esfera global relacionados a doenças infecciosas. Então, a gente tem a aparição de novas ameaças, a gente tem pandemias, a gente tem epidemias e a gente tem mudança, né, na resposta dos patógenos, por exemplo, a um processo de tratamento, a um processo vacinal. E isso pode estar relacionado, por exemplo,
com o espalhamento de resistência a antimicrobianos. Por isso, é importante, né, quando a gente fala nesse cenário, entender os fatores que podem estar aumentando, né, a transmissibilidade e a severidade dessas doenças, entender como esses marcadores de resistência, né, a antimicrobianos, eles estão se distribuindo e eles estão passando, né, muitas vezes de uma cepa para outra. Então, você tem a identificação do patógeno, a identificação da cepa desse patógeno, isso pode levar a um tratamento diferencial. E quando a gente fala de infecções do trato respiratório inferior, nós temos várias causas diferentes. Então, a gente pode falar que uma infecção, né, no trato inferior do pulmão, ele pode ser relacionado a viroses, tipicamente influenza, SARS-CoV-2, vírus essencial. Pode ser por conta de uma bactéria, é muito comum, né, infecções de Streptococcus e Staphylococcus aureus. Infecções fúngicas ou até mesmo micoplasma. E a acurácia, né, e a identificação precoce desses patógenos pode ser crucial para um manejo clínico mais direcionado. Outro ponto importante é que a pneumonia tem sido, né, um desafio clínico e um desafio científico. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a pneumonia ela causa 3 milhões de mortes por ano. É necessário que se desenvolva urgente, né, técnicas que possam detectar vários patógenos em um único teste. Isso para tornar, né, essa medicina de doenças infecciosas mais precisa. Os métodos tradicionais, né, de identificação microbiológico, eles são limitados, né, e pode não representar a complexidade, né, da flora. Da mesma forma, né, a necessidade de entender a resistência a antimicrobiano, que é algo que tem aumentado, né, e tem sido um ponto muito levantado pela Organização Mundial de Saúde, inclusive preconizando estudos relacionados a essa resistência. E a tecnologia da Illumina oferece uma vantagem contra essas doenças infecciosas. Dentre pode ser realizado com os nossos equipamentos, a gente tem, né, a identificação de novos patógenos relacionados a doenças infecciosas, caracterização, né, da resistência a drogas, desenvolvimento de ensaios clínicos, o monitoramento de patógenos, a vigilância genômica, você entender genética do hospedeiro, né, e a resposta imune frente a um patógeno, e estudos para desenvolvimento de drogas e de vacinas. E para todas essas abordagens, nós temos um portfólio extenso, né, que pode ajudar vocês em diferentes frentes. Hoje, o portfólio da Illumina para doenças infecciosas traz uma gama de kits, então kits que vão trabalhar um único patógeno, vários patógenos, todos os patógenos que você tiver na sua amostra, que pode trabalhar com amostras, né, de swab, amostra de escarro, a amostra de urina, e tudo vai depender, né, do objetivo do estudo. E o nosso objetivo hoje é oferecer, nesse contexto, né, de identificação de patógenos em doenças infecciosas, um portfólio que a gente chama de end-to-end solution. A gente tem desde o preparo da biblioteca, os equipamentos de sequenciamento e as soluções de análise a oferecer. Para realizar, né, essa investigação genômica, né, relacionada a patógenos e doenças infecciosas, nós temos 4 estratégias principais. A gente tem o sequenciamento completo, né, do genoma, e dessa forma a gente tem que partir de isolados, né? Então aqui a gente fala de cultura. Amplicon, que seria uma forma de sequenciamento direcionado. O enriquecimento por captura híbrida, outra forma, né, de sequenciamento direcionado. E também temos a metagenômica e a metatranscriptômica, que são métodos que vão conseguir analisar amostras extremamente complexas, trazendo a informação, né, de um todo de DNA ou de RNA que está na amostra. Quando a gente fala de sequenciamento direcionado, a gente tem duas principais estratégias. Como eu mencionei, a gente tem amplo e a gente tem enriquecimento.
Basicamente, a diferença entre esses métodos é quando eu faço o preparo da amostra. O Amplicon, o primeiro passo é fazer uma PCR com os primers específicos das regiões que vocês querem sequenciar. A partir do momento que você obtém esse Amplicon, você começa o preparo do fragmento com os adaptadores Illumina para o sequenciamento. E aí todos esses Amplicons vão receber, né, os adaptadores e vão seguir para o sequenciamento. Já o enriquecimento, os passos de preparo de biblioteca se invertem. Aqui eu tenho o primeiro passo de preparo de biblioteca, onde eu tenho os fragmentos já com os adaptadores, então o preparo de biblioteca que já ocorreu. E um segundo passo, eu utilizo sondas de captura híbrida para realizar o enriquecimento dessa amostra, levando, né, uma proporção muito maior de fragmentos dos meus alvos frente a todo o material que já tinha sido preparado na biblioteca. E dessa forma, dessas duas formas, eu consigo ter um sequenciamento direcionado. E como escolher, né, a estratégia para uma investigação? Primeiro ponto que a gente precisa entender é quantos patógenos eu tenho para sequenciar. Se for um único patógeno e esse patógeno estiver em cultura, vocês podem fazer o sequenciamento completo do genoma ou utilizar, né, kits de amplificação para um genoma específico. Se você quer fazer um ensaio target, né, um ensaio direcionado, a partir de uma amostra primária, você tem algumas estratégias também. Então, você pode trabalhar, né, com amplificação aqui no Mycobacterium tuberculose, de amostras primárias, que serão amostras de escarro, ou utilizar o Illumina Microbial Amplicon PrEP, que a gente chama de IMAP, para realizar a amplificação de um patógeno específico e depois o seu sequenciamento. Se você quer um único vírus, mas você quer o whole genome sequence desse vírus, a partir, né, da amostra primária, a gente tem o COVID-seq, que foi muito utilizado durante a pandemia, para amplificação e sequenciamento do genoma completo do SARS-CoV-2. A gente tem o Illumina Microbial Amplicon PrEP, que é o IMAP-Flu. Esse é um kit destinado para sequenciamento do genoma de influenza A e B. E o IMAP, que você pode escolher o primer que você quiser para fazer a amplificação dos seus alvos e depois segue com o preparo de biblioteca. Se a gente tem, né, como pré-requisito a identificação, né, de vários vírus com o sequenciamento completo do genoma desses vírus a partir de uma amostra primária, aí a gente tem vários painéis de enriquecimento disponíveis. A gente tem o painel, né, de vírus respiratórios, o painel de vigilância viral e o painel de coronavírus, né? Ele é o pan-coronavírus. Se eu quero vários alvos a serem detectados a partir de uma amostra primária, eu posso utilizar, por exemplo, o painel de enriquecimento de patógenos respiratórios, que fazem identificação de vírus, fungos, bactérias, e o de patógenos urinários, que da mesma forma faz identificação, né, daqueles patógenos que mais ocorrem em infecções urinárias. Agora, se eu não sei, né, qual que é o patógeno do meu interesse, se eu não sei o que tem na minha amostra, e eu quero trabalhar diretamente com a amostra primária, eu posso utilizar o Illumina DNA PrEP na estratégia de metagenômica Shotgun, ou utilizar o Illumina Strand Total RNA com o RiboZero Plus para fazer a metatranscriptômica. Agora eu vou falar um pouquinho mais sobre as estratégias, partindo daquelas mais simples, que são as de identificação de um patógeno único. Quando eu quero fazer o sequenciamento completo do genoma, eu preciso partir, né, de uma cultura ou de um isolado. Então, nesse momento, eu tenho uma amostra e um organismo. Com isso, eu consigo o genoma completo, né, na sequência. É possível fazer classificação taxonômica, identificar genes e características, né, genômicas, e também caracterizar marcadores de resistência a antimicrobianos. Essa estratégia pode ser usada para fungos ou para bactérias, desde que eles estejam isolados. E para o sequenciamento do genoma completo, né, de organismos, a gente tem um kit que chama Illumina DNA PrEP. Ele é utilizado para vigilância genômica, para amplificação e sequenciamento de genes específicos, descoberta de patógenos, análises microbiológicas
e estudos que relacionam patógeno hospedeiro, entre diversos estudos que podem ser feitos. O Illumina DNA PrEP é um dos nossos kits mais versáteis, pois basta você ter DNA, cDNA, Amplicon, você consegue fazer o preparo de biblioteca com esse kit. Então, esse kit ele é muito indicado para o sequenciamento do genoma completo, sequenciamento de amplicons, a metagenômica shotgun e a metatranscriptômica, se você estiver partindo do seu cDNA. Ele tem um turnaround time curto, né? Então, eu tenho 3 horas e meia de preparo. Eu tenho uma margem muito grande de quantidade de DNA que eu posso trabalhar, então eu posso falar de 1 a 500 nanogramas e posso partir de diferentes tipos de amostras, então DNA genômico, sangue, saliva e também diretamente de colônia. Ele é otimizado porque ele traz também uma capacidade de normalizar, né, a quantidade de fragmentos dentro de um ensaio e uniformizar o tamanho dos fragmentos. Então, ele em um mesmo kit, você já tem passos de normalização, né, e um filtro para levar para o sequenciamento os fragmentos do tamanho ideal, compatível com todas as nossas plataformas. Como eu mencionei, né, o Illumina DNA PrEP, ele é extremamente versátil, tanto com relação ao input genômico quanto ao tipo de amostra, traz uma uniformidade da cobertura e uma consistência, né, no tamanho do inserto, e ele é integrado com o processo de normalização, diminuindo, assim, né, o tempo de hands-on que você precisa nesse preparo. E a estratégia que o Illumina DNA PrEP utiliza é uma estratégia de transposon ligada à BID. Então, aqui eu tenho uma BID com os transposons que vão fragmentar, né, o meu DNA e já tagmentar. Esse processo de fragmentação vai ser o que vai anteceder o processo de indexação, ou processo de ligação dos adaptadores nos fragmentos de DNA para o sequenciamento. Agora, a próxima estratégia é a estratégia direcionada por Amplicon. A estratégia de Amplicon ela é mais rápida e mais fácil do que a captura I, do que o enriquecimento. Essa estratégia de Amplicon, ou de sequenciamento direcionado, ela é muito conhecida dos nossos clientes por conta do COVID-seq. O COVID-seq veio no momento da pandemia para amplificação, né, do genoma total de SARS-CoV e sequenciamento. E aí os nossos clientes, né, descobriram a versatilidade desse kit e começou a substituir, né, os primers dentro desse kit. Então, hoje os nossos clientes eles têm uma capacidade, né, de adaptação desse protocolo, mas depois eu vou mostrar que o Illumina Microbial Amplicon PrEP veio justamente para os clientes não precisarem substituir o seu multiplex primer. Eles podem, com o Illumina Microbial Amplicon PrEP, escolher, né, o multiplex primer que quer utilizar para sequenciar os organismos que vocês quiserem. E é importante esse tipo de estratégia, né, porque você consegue um sequenciamento mais compacto, né, utilizando primers, porque o sequenciamento vai ser a partir de Amplicon, mas os primers têm uma outra questão que é bom ressaltar. O primer ele precisa de uma alta fidelidade de ligação na região que vai ser amplificada. Se tiver, por exemplo, algum polimorfismo na região de ligação do primer, isso pode comprometer a amplificação e gerar um efeito de drop-off do primer. Então, é sempre importante manter, né, esses multiplex de primer mais atualizados possível com relação aos patógenos circulantes. E dentro da estratégia de Amplicon, a gente tem alguns kits que podem atender vocês. Nós temos o Genoscreen Diplex MIC-TB, que é um kit para identificação, né, de micobactéria do complexo tuberculose, que faz a identificação de marcadores de resistência de 15 drogas relacionadas ao tratamento, né, de tuberculose, e é possível identificar mais de 100 micobactérias não tuberculose também. COVID-seq, como eu mencionei, para sequenciamento do SARS-CoV-2, o Illumina Microbial Amplicon PrEP, Flu, para influenza, que consegue amplificar e sequenciar o genoma completo de influenza A e B, e o Illumina Microbial Amplicon PrEP, que dá a vocês uma possibilidade imensa de amplificação e trabalho
com o alvo que vocês quiserem. O primeiro kit que eu mencionei é o kit da Genoscreen, o Diplex MIC-TB, que nós vendemos em forma de combo. Esse combo já traz primers, né, para amplificação, o kit de preparo de biblioteca, os índices e a chave do software para análise. E onde podemos aplicar esse kit? Na vigilância da tuberculose, no estudo de resistência a drogas antituberculose, na caracterização de micobactéria tuberculose e na identificação de micobactério não tuberculose. O interessante desse kit é que você não precisa trabalhar com cultura, você pode ir diretamente, né, da amostra primária, uma resposta de 24 a 48 horas para todos os marcadores de resistência. Você tem várias formas, né, de identificação desse micobactério e tem uma solução de análise que vocês podem utilizar adquirindo o kit por a Illumina. Esse kit, ele atende aos requisitos da OMS, que recomenda, né, o estudo de 10 drogas antituberculose. A gente tem alvo para mais, né, para 15 drogas. A gente consegue identificar uma heterorresistência, ou seja, variantes minoritárias de 1 a 3%, e a gente tem uma fácil interpretação dos resultados com a análise do Diplex Web App. O Diplex, ele entra nesse workflow de identificação de micobactéria tuberculose, identificando marcadores de resistência e marcadores de resistência pré-extensiva. Dessa forma, a gente tem um amplo estudo dos marcadores genéticos de resistência a drogas antituberculose. O COVID-SIC, ele foi muito utilizado durante a pandemia para identificar, né, tanto SARS-CoV-2 como novas mutações, manter uma vigilância, né, de SARS-CoV-2 e avaliar a eficácia da vacina. Esse ensaio ele pode vir de 96 amostras ou de 3.072 amostras. E tem um software de análise disponível no BaseSpace, que é o Dragon COVID Lineage. Como eu mencionei, o workflow de COVID-SIC fez muito sucesso durante a pandemia e pós-pandemia. É um kit que traz, né, na versão de 96 testes, todos os reagentes para chegar ao cDNA, amplificar o genoma de SARS-CoV-2, fazer o preparo de biblioteca para colocar no sequenciamento. Então, toda essa parte de preparo da amostra para o sequenciamento, a partir da extração, está contida dentro do kit. E os nossos pesquisadores aqui no Brasil começaram a substituir, né, os primers de COVID-SIC por primers de dengue, de zika, de chikungunya, de febre amarela, e utilizaram esse workflow por algum tempo. A Illumina entendeu que essa forma de apresentação do kit, né, era um sucesso e lançou 2 kits com o mesmo arcabouço do COVID-SIC, mas para outros alvos. Então, a Illumina lançou o Illumina Microbial Amplicon Prep, o IMAP-Flu, para sequenciamento do genoma completo de influenza A e B, permitindo, assim, realizar a vigilância genômica, a identificação dos vírus, né, de influenza e caracterização de vírus sazonais. Esse kit ele veio para 48 amostras. Ele contempla uma cobertura de mais de 98%, né, do genoma de influenza A e B, consegue identificar vários subtipos, como H1N1, H3N2 e H5N1. Ele tem um workflow extremamente simples e rápido, levando 9 horas do RNA extraído à biblioteca, e tem uma solução de análise no nosso BaseSpace, que eu vou falar um pouco à frente. A gente tem o kit, né, o IMAP, que é o Illumina Microbial Amplicon Prep. Esse kit, ele vem também para 48 amostras. Você pode utilizar primer que você quiser, o multiplex primer, o set de primer, primers que já estão publicados, primers que o laboratório desenvolveu, ou primers que estão comercialmente disponíveis. Então, você tem aqui um kit agnóstico, você tem todo o arcabouço para realizar o preparo da sua biblioteca a partir de amplicons, mas você só precisa dos primers para os alvos do seu interesse. E isso dá a esse kit uma flexibilidade muito grande.
e pode ser utilizado na vigilância genômica, na identificação, né, de variantes, no rastreio dessas variantes e identificar, né, por sequenciamento, vírus recombinantes. O Illumina Microbial Amplicon PrEP, ele já tem vários protocolos publicados, né? Inicialmente eles foram publicados com COVID-SIC, mas hoje, como nós temos um kit, né, que oferece a possibilidade de vocês escolherem, né, o pool de primers que vocês querem utilizar, vários protocolos a gente tem até no link da página do kit da Illumina, como chikungunya, vírus sincicial, SARS-CoV, aí a gente pode falar, né, do Ártico B4, Zika, dengue, a gente tem um protocolo que é pan-sorotipo de dengue, já disponível, o lump skin disease, monkeypox, do vírus sincicial e com os outros primers, as outras versões de primers, né, para amplificação e sequenciamento de SARS-CoV-2. E a cada dia saem mais publicações, né, utilizando tanto o COVID-SIC quanto o IMAP para outros vírus. Como nós já vimos, existe um protocolo também disponível para o vírus da raiva. E o interessante é que, para utilizar, né, o IMAP ou o IMAP Flu, a gente tem uma solução de análise hoje que integra, né, diversas kits, diversas aplicações e traz, né, uma flexibilidade de análise para vocês. Então, a gente tem o Dragon Target Microbial, ele pode ser utilizado com painéis de enriquecimento, painéis de Amplicon, painéis publicados. Vocês já encontram nesse software de análise alguns primers, set de primers já disponíveis. Vocês podem entrar com o pool de primers de vocês através de um badge file. Esse software ele inclui, né, análise do Nextclade e do Pangolin. Tem vários gráficos para visualização de cobertura, visualização, né, de performance do sequenciamento, e você consegue, né, o output desse programa, um arquivo FASTA ou um arquivo Excel, e também algumas imagens. Hoje nós vivemos um tempo de surto de dengue, né, em todo o país, e essa tem sido a estratégia para manter a vigilância de dengue no Brasil. Porque é importante entender, né, a vigilância de dengue. A dengue apresenta 4 sorotipos e esses sorotipos eles mudam de acordo com a época e de acordo com o vírus que está dominando, né, uma determinada endemia. E fazendo uma vigilância genômica, fazendo sequenciamento, é possível identificar, né, corretamente esse sorotipo, inclusive traçar, né, a história evolutiva e a forma com que esse vírus está se espalhando nas diferentes cidades, nos diferentes estados. Então, por isso é importante sempre fazer esse tipo de análise. E com isso consegue pensar em futuros manejos também, e é o tipo de informação que pode auxiliar, né, no desenvolvimento ou na atualização da vacina da dengue. E agora um pouco sobre as estratégias, né, de patógenos múltiplos e as síndromes e os painéis sindrômicos. Quando a gente fala de ter uma maior abrangência na forma de detecção, a gente costuma indicar os painéis de enriquecimento e captura híbrida, porque esse tipo de estratégia permite a detecção de um número grande de patógenos e possíveis co-infecções. Ele é mais custo-efetivo e mais sensível do que estratégias como a metagenômica shotgun, e ele é robusto, porque a ligação das sondas, ela pode tolerar a presença de polimorfismos, diferente dos primers, que eu havia mencionado anteriormente, e isso garante o sucesso de ligação da sonda ao alvo que ele quer capturar. Essa variação, ela pode ser entre 10 e 20% de diferença entre sonda e região de ligação. Então, se você tem, né, novas variantes, que nem SARS-CoV, que tem uma alta taxa evolutiva de mudança de SNPs, mudança de indels, é muito interessante essa estratégia de enriquecimento, pois você não precisaria fazer atualização dos primes como é feito, né, com os primes do ART, que já está na versão 5.3.2b. Então, a estratégia de enriquecimento, né, a estratégia por sonda, te dá, né, uma melhor cobertura dos seus alvos.
no sentido de que se eles tiverem uma diferença, a referência que foi utilizada para desenho das sondas não necessariamente vai implicar numa falta de captura. E dentro do cenário de painéis de enriquecimento, nós temos diversos no portfólio, né, de doenças infecciosas. A gente tem o painel de vigilância viral, que identifica, né, 66 vírus que são altamente voltados, né, para a saúde pública. A gente tem um painel de pan-coronavírus, que identifica mais de 200 coronavírus e variantes, não só humanos, mas também animais. A gente tem o painel de vírus respiratórios por enriquecimento, que identifica mais de 40 vírus respiratórios. O painel de patógenos respiratórios, onde a gente tem vírus, bactérias, fungos, marcadores de resistência e faz o sequenciamento completo do genoma de SARS-CoV-2 e influenza. E nós temos também o painel de patógenos urinários. Esse painel de patógenos urinários, ele tem a possibilidade de fazer identificação de bactérias, vírus, fungos, parasitas e de mais de 3.700 marcadores de resistência a antimicrobianos. Hoje, a gente sabe que a identificação de patógenos ela não se dá somente na clínica, não é só aquela amostra laboratorial. Existe uma vertente muito importante que é o monitoramento de patógenos e de marcadores de resistência em esgoto. Então, a gente tem a capacidade hoje de fazer identificação e sequenciamento, muitas vezes, de genoma completo de patógenos que se encontram no esgoto, algo que era talvez impensado anteriormente, por conta, né, de contaminação, degradação dos ácidos nucleicos, principalmente RNA, mas hoje isso é extremamente possível. E por que é importante esse tipo de identificação? Esse é um dos estudos que mostrou que a vigilância em esgoto, ela consegue antecipar o que é visto na clínica em 12 a 14 dias. Ou seja, é possível, através de uma vigilância de esgoto, prever, né, novos surtos e preparar o sistema de saúde para atender os casos que estão para surgir. Então, é importante esse tipo de monitoramento também para entender, né, a mudança do perfil dos marcadores de resistência que estão naquela comunidade. Isso pode ajudar a fazer um drive de tratamento na escolha do antibiótico mais susceptível. E essa abordagem, né, mais abrangente de NGS para vigilância, né, de vírus e bactérias em esgoto, ela pode ser realizada com os painéis de captura. Então, já foi feito um estudo que comparou a utilização do painel de vigilância viral, o painel de patógenos urinários e o sequenciamento por shotgun, e eles perceberam que utilizar painéis de enriquecimento traz uma identificação até 2 vezes maior, né, de vírus que estão nas amostras e uma cobertura também desses vírus melhor, podendo chegar até 20 vezes mais. Esse outro estudo mostrou a importância, né, de fazer a vigilância e explicou por que esse tipo de vigilância viral é crítica. Entre 22 e 23, no Arizona, houve um aumento de casos de influenza, de vírus sincicial e SARS-CoV-2. E eles conseguiram sequenciar e identificar, né, esses vírus, principalmente sincicial, que estavam circulando. E com isso, a GSK e a Pfizer conseguiram, né, liberar 3 novas vacinas que responderiam melhor, né, às cepas circulantes. Então, esse é um exemplo claro de como a vigilância e o sequenciamento podem trazer, né, benefícios diretos para a sociedade, porque você está aumentando, né, a capacidade de aquela população ficar protegida pelos vírus que estão circulando. Eu já falei um pouco, mas gosto de ressaltar sobre esse painel. É um painel de vigilância viral. Esse painel ele identifica 66 vírus relacionados, né, à saúde pública. Ele pode ser utilizado
para vigilância genômica, para monitorar vírus sazonais, vírus emergentes e fazer a vigilância em água de esgoto. Quais são os vírus que estão dentro desse painel? Nós temos os arbovírus, chikungunya, dengue, West Nile, febre amarela, zika, hepatite, HIV, encefalite equina, influenza A e B, parainfluenza, rinovírus, sincicial, SARS-CoV, adenovírus, vírus hemorrágico, aqui um sabiá vírus, enterovírus, norovírus, poliovírus, vírus oncológicos como HPV, mas também temos monkeypox, rubéola, varíola. E para análise, a gente tem o Drug Microbial Enrichment App. Vocês podem utilizar esse aplicativo ou o Target Microbial App. E da mesma forma, ele é amigável e você pode, né, gerar arquivos FASTA, PDF, entender toda a cobertura do genoma nesse ensaio. Aqui tem um exemplo da potencialidade em se utilizar painéis de enriquecimento frente ao sequenciamento Shotgun. O sequenciamento Shotgun, que eu vou falar um pouco mais à frente, você vai pegar toda a sua amostra, extrair o DNA da sua amostra. Então, se você tiver vírus, fungo, bactéria, planta, DNA humano, tudo ali vai ser preparado e vai ser sequenciado. Então, demanda uma cobertura bem grande para você identificar, por exemplo, vírus que podem estar, né, em uma quantidade menor dentro da sua amostra. Quando você utiliza o enriquecimento, você está diminuindo esse background de outros organismos, né, de DNA de outros organismos que você não quer ver no seu sequenciamento e possibilita enxergar melhor, né, sequenciar mais leads dos alvos que vocês querem trabalhar. Então, só como exemplo, aqui a gente tem uma cobertura do genoma, né, acima de 5 vezes para vários vírus, né, chegando até 99% de cobertura. Já se essa mesma amostra, com essa mesma cobertura, vier através do preparo de biblioteca de Shotgun, não é possível, né, identificar um único genoma desse vírus com Shotgun. Por quê? Porque aqui em Shotgun eu não diminuí esse background. Já com o painel de enriquecimento, esse background ele foi diminuído. Então eu consigo enxergar melhor e mais os alvos do meu interesse. Nessa mesma estratégia, nós temos o painel de pancoronavírus. Então, ele consegue identificar, né, por genoma completo, mais de 200 coronavírus e mais de 370 linhagens, né, de coronavírus animais. Então, ele é muito utilizado para vigilância de coronavírus, para entender, né, a evolução desse vírus e monitorar a identificação, né, do coronavírus, monitorar a parte zoonótica, né, do desenvolvimento de coronavírus que possam vir a ser uma ameaça, né, à saúde humana, e também a vigilância em esgoto. Aqui só um exemplo, né? Os coronavírus eles estão espalhados, né, por diversos animais, podem contaminar seres humanos, mas podem ter, né, hospedeiros intermediários e hospedeiros naturais. O que é importante entender é a proximidade desses hospedeiros intermediários com o homem, porque pode existir aqui um salto, né, do vírus com capacidade de infectar humano. Então, esse tipo de vigilância tem sido bastante abordada para prever e prevenir possíveis ameaças à saúde humana. A gente tem um painel de vírus respiratórios por enriquecimento. Esse painel, né, você consegue fazer a vigilância genômica, monitoramento sazonal, a identificação de vírus respiratórios e a vigilância em esgoto. Com esse painel, é possível identificar mais de 40 vírus. Dentre esses vírus, né, a gente tem os adenovírus, bocavírus, coronavírus, parainfluenza, rinovírus, vários tipos de influenza, influenza B, poliomavírus e também genes de controle humano. Então, é um controle interno dentro do painel. A gente tem, né, um dos painéis mais queridinhos da Illumina, que é o painel de patógenos respiratórios. Nesse painel, você consegue identificar, né, patógenos, mas também marcadores de resistência a antimicrobianos, fazer uma vigilância genômica e uma vigilância também em água de esgoto. Ele tem uma ampla gama de organismos que ele identifica,
Você pode trabalhar a partir de diferentes tipos de amostras e tem uma solução de análise dentro do nosso Space, que é o Explify. Esse painel, né, ele identifica mais de 280 patógenos, sendo bactérias, vírus e fungos, e mais de 2.000 marcadores de resistência a antimicrobianos. Esse painel também faz a identificação de micobactéria tuberculose e marcadores de resistência a 8 drogas antituberculose. Aqui, só os top organismos que podem ser identificados, né, com o painel de patógenos respiratórios. Então, a gente tem diversas bactérias, vários vírus, fungos e uma ampla gama de classes de drogas com seus respectivos marcadores dentro do painel. Sobre o painel de resistência, né, a antibiótico, que existe no RPIP, ou painel de patógenos respiratórios, nós temos a detecção, né, de marcador de resistência a beta-lactâmicos gram-negativos, não beta-lactâmicos gram-negativos e gram-positivos. Por último, nós temos um painel de enriquecimento, que eu mencionei anteriormente, que é o painel de patógenos urinários. Esse painel você consegue fazer identificação, né, de marcador de resistência, patógenos urinários, vigilância genômica e vigilância em esgoto. Esse kit ele pode ser utilizado a partir de qualquer amostra, não é necessário cultura para fazer esse tipo de identificação. E um dos pontos mais importantes é que, além de fungos, vírus e bactérias, ele identifica 4 parasitas relacionados a infecções do trato urinário e a identificação de mais 3.728 marcadores de resistência. Aqui só um comparativo dos nossos painéis de enriquecimento. Então, painel de vigilância viral, identificando 66 vírus, o painel de vírus respiratórios com 40 vírus, o painel de pancoronavírus, identificando mais de 200 coronavírus, mais de 370 linhagens, o painel de patógenos respiratórios, identificando mais de 292 patógenos e mais de 2.000 marcadores de resistência, e o painel de patógenos urinários, identificando mais de 170 patógenos e mais de 3.700 marcadores de resistência. E por último, mas não menos importante, estratégias para descobrir novos patógenos, né? Então, a gente tem aqui uma metodologia que a gente chama de hipótese free, ou seja, eu não preciso determinar o que eu vou encontrar, eu vou olhar para tudo que tiver dentro do meu material. E essa foi a estratégia, né, que começou com a identificação de SARS-CoV-2, né, a partir do momento que ele emergiu lá na China, foi realizado para a descoberta o sequenciamento Shotgun, depois foi publicado, né, o genoma completo desse SARS-CoV-2, a partir de identificação, né, de mais linhagens, de mais epítopos, né, candidatos à vacina, foi desenhada a vacina e, por último, os clinical trials foram avaliados, né, com relação à sequência que estava, né, dentro do processo de vacinação. Então, a gente consegue perceber que em um processo de identificação de um patógeno, o NGS ele não entra só no descobrimento. É descobrimento, monitoramento, análise de evolução, desenvolvimento de fármacos, de vacinas, de tratamentos e o monitoramento da resposta das vacinas e dos tratamentos. Para o metagenômica Shotgun, nós temos de novo o Illumina DNA Prep, que vocês podem extrair. Pode ser uma amostra ambiental, pode ser uma amostra, né, de animais. Você vai extrair todo o DNA, preparar toda a amostra com o Illumina DNA Prep e levar tudo isso para o sequenciamento. E quando a gente fala de metatranscriptômica, a gente tem um kit, que é o Ribosero Plus Microbiome, que vai fazer a depressão do RNA ribossomal. E por que, né, é importante a depressão do RNA ribossomal? O RNA ribossomal, ele é um RNA mais disponível e menos informativo que nós temos, né, em todas as células. Então, a cargo de identificar, né, expressão diferenciada, RNA não codificante importante, né, para regulação, o RNA ribossomal ele vai estar ali simplesmente para ocupar, né, mais espaço no seu sequenciamento e não vai te trazer nenhuma informação útil. E por isso, né, a depressão é importante. É uma forma de vocês
enriquecerem a sua amostra com aquilo que é interessante para vocês. O kit Ribosero Plus Microbiome, ele traz sondas de depressão para RNA ribossomal humano, RNA ribossomal de várias bactérias, inclusive o microbiome tem uma versão maior de depressão de RNA ribossomal de bactéria, incluindo, né, mais de 1.000 sondas de depressão. Para vocês entenderem, quando a gente tem uma amostra total, né, de RNA, a gente tem uma quantidade bem grande de RNA. E muito desse RNA total é RNA ribossômico. Quando a gente faz a depressão aqui, né, só com as sondas de depressão de RNA ribossômico humano, eu já tenho, né, uma queda na quantidade de RNA na amostra. Quando eu passo por uma depressão de, além do RNA ribossomal humano, do RNA, né, de micro-organismos, né, de bactérias, a redução é muito maior. E só isso iria para o seu sequenciamento. Para esse tipo de estratégia, né, a metatranscriptômica, a gente tem, né, um aplicativo dentro do Base Space, um aplicativo não pago, que é o Microbiome Metatranscriptomic App. Ele gera diversos gráficos de acordo com a necessidade de identificar a proporção, a proximidade dos organismos. Então, ele traz diversas possibilidades gráficas, né, de interpretação da sua amostra. E para finalizar, né, onde entrariam as estratégias da Illumina para identificação de patógenos? Então, a gente tem diversas doenças ocorrendo, né, desde 2020, 2019. Então, a gente tem, né, 770 milhões de casos acumulados de Covid-19. E para realizar a vigilância e identificação dos patógenos, podemos utilizar o COVID-Seq e o IMAP. O vírus da influenza, você pode utilizar o painel de vírus respiratórios, painel de patógenos respiratórios ou o IMAP Flu. Identificação, né, de micobactéria e tuberculose, vocês podem utilizar o Diplex MIC-TB com kit. HIV, VSP, né, o painel de vigilância viral, ou o IMAP, colocando os primers, né, de HIV nesse kit. A identificação, né, de marcador de resistência, né, que foi preconizado pela OMS. Vocês têm a possibilidade de fazer com 2 painéis, que seria o painel de patógenos respiratórios, painel de patógenos urinários. Malária, vocês podem utilizar o IMAP com os primers específicos. E hepatite B, a gente tem dentro do painel, né, de vigilância viral e, de uma forma geral, identificar infecções associadas, né, ao sistema de saúde, a gente tem o Illumina DNA Pré. Com isso, eu encerro minha fala, agradeço a atenção de todos. Obrigada.